Olá, tô chegando com mais uma Ação Parlamentar Especial. É aquela nossa série de entrevistas com os vereadores que cumprirão 4 anos de mandato aqui no município a partir de 2025. Hoje, mais 2 entrevistas para você, munícipe, conhecer objetivos e expectativas dos parlamentares da nossa cidade. Então vamos juntos que o Ação Parlamentar está no ar. A primeira entrevista do programa de hoje é com o vereador Sérgio Camargo. Quem conversou com ele foi o nosso repórter Bruno Castilho. Vamos acompanhar. Com uma grande atuação na comunidade católica de São José dos Campos, ele foi coordenador da Pastoral Familiar e é atual ministro da Comunhão da Paróquia Espírito Santo. Em 2024, completou 40 anos servindo como músico em diversas paróquias da diocese da cidade. Foi vereador entre 2017 e 2020 e agora volta à Câmara de São José após ter sido eleito com 3.465 votos. O convidado de hoje é o vereador Sérgio Camargo, do PL. Vereador, o que o senhor espera neste mandato, neste novo mandato, do seu retorno aqui à Câmara de São José? Tudo bem, Bruno? Bom, o que eu espero é poder dar continuidade no trabalho que foi interrompido em 2020, Eu fiquei aqui de 2017 a 2020, não fui reeleito para o mandato de 2021, mas deixei algumas demandas aqui que eu não consegui concluir, na área da saúde, especialmente, então trabalhos que a gente quer retomar agora para poder dar essa continuidade e, quem sabe, nesses próximos anos, construir o trabalho que a gente construiu no primeiro mandato. A gente fala do seu retorno à Câmara, e depois desse seu primeiro mandato, como que a experiência adquirida nesse primeiro mandato pode ajudar o senhor nesse segundo? Tudo na vida é experiência, A gente ficou 4 anos aqui, é claro que quando você entra da primeira vez, você sente o vislumbre aí de estar na Câmara Municipal, entre os vereadores, acha que vai conseguir, de repente, mudar o mundo através da Câmara Municipal. Mas a gente traz essa experiência para o segundo mandato agora e pretende trabalhar com muito mais afinco, com muito mais vigor aí nas questões que a gente iniciou no mandato passado, principalmente na área da saúde aí. Legal. Quais são, falando de experiência, o senhor falou de experiência, então, além da experiência, quais são os desafios que o senhor pode elencar aí para esse novo mandato? Acho que bom, agora a gente vai estar numa posição diferente, Da outra vez, no primeiro mandato, eu fazia parte da base do governo, quando o Felício foi eleito prefeito, e agora a gente foi eleito não na base do prefeito, Estamos aí na oposição. Então é aprender agora também a como trabalhar na oposição para fazer uma oposição séria, que seja benéfica para a cidade, ajudando. Eu digo que a oposição bem feita, uma oposição criteriosa, ela ajuda o governo a errar menos. Porque o governo, sabendo que vai ter em São José dos Campos uma oposição criteriosa, que vai estudar os projetos, que vai fazer toda a parte de fiscalização do executivo, ele vai ter um pouquinho mais de cuidado para mandar os projetos para a Câmara Municipal, diferente da outra vez que ele tinha aí uma vantagem de 17 vereadores na base, e eu acho que isso pode fazer com que o governo seja até melhor do que foi. Até uma das perguntas era isso, nesse cenário de oposição, situação, como é que o senhor vai se encaixar nesse novo mandato, e nesse novo cenário aí, entre Câmara e Prefeitura? Então, como eu já falei, a gente vai estar na oposição. Não é uma oposição ao prefeito, não é uma oposição à pessoa, mas é uma oposição a projetos. Ou seja, cada projeto que vier do Executivo para a Câmara Municipal, a gente vai estudar criteriosamente. E é claro que as coisas que forem boas para a cidade, os projetos que forem beneficiar o município, a gente vai estar atuando para defender o projeto. E os projetos que a gente entender que não serão bons para o município, a gente vai também trabalhar para não deixar esses projetos
serem aprovados na Câmara, né? Por isso que eu digo que a gente vai fazer uma oposição projeto a projeto, estudando, levando em conta todas as necessidades da cidade, né? Levando em conta as necessidades das pessoas, que é muito importante para nós. Vereador, então o senhor falou da saúde, né, da sua atuação na área da saúde no primeiro mandato. Quais são os principais desafios para a saúde, né? O que o senhor considera os principais desafios para a saúde aqui de São José dos Campos, né? A saúde que tem um dos maiores orçamentos da cidade, né? E como que o senhor vê a saúde e quais os principais desafios da saúde aqui de São José dos Campos? Então, eu vejo que o principal desafio é diminuir as filas, né? Porque eu vejo que dentro do hospital municipal, depois que a pessoa consegue entrar para fazer o tratamento, eu vejo uma qualidade muito boa na saúde de São José dos Campos, nos hospitais, na Vila Industrial, no Pio 12, né? Mas é difícil a pessoa chegar para o tratamento ou chegar para a cirurgia. A fila é muito grande e está acumulando cada dia mais. Então, além de você poder dar um bom atendimento, que esse atendimento seja mais ágil, que as filas diminuam. No meu primeiro mandato, eu fiz 2 projetos para diminuir o tempo de espera do atendimento no serviço oncológico, porque a gente sabe quanto é importante iniciar um tratamento oncológico o mais rápido possível, que o sucesso do tratamento é o tempo que você consegue detectar, né, o câncer e depois fazer o tratamento. Então, a diminuição das filas é prioridade, deve ser prioridade para o município. Legal. E a gente até conversava em off da questão do seu primeiro mandato, né, passando em revista. Qual é o principal projeto ou projeto que o senhor destaca desse seu primeiro mandato, né, que ficou como legado para o senhor e até o que o senhor talvez pretenda continuar nesse próximo mandato? Então, eu fiz um projeto que, na verdade, ele valeu só para o primeiro mandato, porque ele teve um tempo de validade desse projeto, que foi o que a gente chama de a compensação tributária. Eu percebi, quando eu entrei e comecei a fazer os estudos na área da saúde, que muitas empresas que prestavam serviço para a prefeitura na área da saúde, elas tinham contraído dívidas com a saúde, seja através de IPTU, de INSS, e quando uma empresa ela tem dívida com o município, ela não pode continuar prestando serviço. Então, um projeto de lei que não existia em nenhuma cidade, por isso eu demorei para concluir esse projeto, foi que a empresa, ou até mesmo a pessoa profissional liberal, um psicólogo, um dentista, né, que tivesse dívida com a prefeitura, que ele pudesse fazer um convênio e trocar dívida com serviço. Isso facilitou e foi muito bom, não existia em nenhuma cidade, a gente foi pioneiro nesse processo, mas foi muito bom porque a dívida da prefeitura, ela precisa cobrar na justiça. E isso, você sabe, muitas vezes leva 5, 10, 15 anos para ela conseguir reaver essa dívida. E a empresa fica sem poder prestar serviço para a saúde, porque ela está inadimplente, né? Então foi bom para a prefeitura, que conseguiu recuperar uma dívida que ia demorar anos, foi bom para as empresas que retornaram a prestar serviço para a saúde e principalmente foi bom para o usuário da saúde, que teve mais oferta de serviço na área da saúde. Então, para mim, foi um projeto que eu gosto de contar para as pessoas. A questão, o senhor falou muito da área da saúde, né, que o senhor atua nesse primeiro mandato. Sim. Além da área da saúde, né, o senhor tem outras bandeiras ou como que o senhor também pretende atuar, né, em quais outras áreas? Como que o senhor pretende atuar na Câmara Municipal? Eu digo, né, que eu fui eleito com uma grande maioria de votos da Igreja Católica, né? E por quê? Porque a nossa bandeira é a defesa da vida, a defesa da família, a luta contra o aborto. E muitas vezes, quando a gente fala de defesa da vida, as pessoas entendem isso como uma questão meramente religiosa. Mas, na verdade, quando a gente fala de defesa da vida, é a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, é um pouco mais até do que a parte religiosa, porque uma educação de qualidade, um trabalho de qualidade, né, transporte de qualidade na cidade, uma cidade com segurança faz com que a pessoa tenha uma vida mais digna, né? Você ter uma educação, uma saúde de qualidade. Então, trabalhar nessas questões da saúde, da educação, da segurança, do transporte na cidade, e tudo isso engloba a defesa de uma vida digna para a população de São José, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo. Uhum.
A questão da atuação do senhor também nas pastorais, nas dioceses também daqui de São José dos Campos, como que isso, além dessa comunidade com quem o senhor já conversa, né, como que isso também pode ajudar, auxiliar o senhor nesse novo mandato? Então, a experiência, o que nos trouxe, na verdade, o que nos motiva a participar da política da nossa cidade foi a minha caminhada na Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela é uma das maiores entidades sociais que existe. Muitas vezes as pessoas pensam que a Igreja Católica ela é um prédio, um círculo que tem a missa e aquelas questões ali. Mas, na verdade, as obras sociais que a Igreja Católica tem em São José dos Campos, tudo aquilo que ela ajuda as pessoas, os vicentinos, as pastorais, ou seja, é além da religião, é trabalhar a dignidade e a sacralidade da vida humana, entendeu? Então, essa experiência que a gente tem na Igreja Católica foi que me motivou a estar na política, né? Como diz vários papas já disseram, e agora também o Papa Francisco diz que a política é a fórmula privilegiada de se exercer a caridade. E é em cima disso que a gente quer trabalhar. O senhor citou também numa outra resposta, mas eu queria até fazer uma pergunta em cima disso também, da questão de fiscalização, né? O senhor falou que hoje faz parte de uma oposição à prefeitura, mas é uma oposição, como o senhor falou, consciente de projeto a projeto, né? Como é que vai funcionar essa questão também da fiscalização, nesse trabalho de fiscalização que os vereadores fazem e o senhor nesse próximo mandato? Então, a gente pretende montar um gabinete bastante técnico, né, para poder fazer essa fiscalização, e eu espero que a prefeitura, o órgão, o executivo, nos permita fazer essa fiscalização de maneira séria, entendeu? Porque muitas vezes os vereadores da situação tendem a blindar o prefeito e esconder algumas coisas que a gente precisa saber para fazer essa fiscalização. Então, eu espero que a prefeitura tenha o bom senso de nos permitir fazer essa fiscalização, porque quem sai ganhando no final das contas é a cidade. Uhum. E como que o senhor, a mensagem, né, que o senhor deixa também, né, para os seus eleitores, né, e até quem não é eleitor do senhor, né, qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para nesse mandato que se inicia agora em 2025? Então, a minha mensagem é que para o eleitor, aqueles que votaram em mim, até os que não votaram, como você disse, é que acompanhe o meu mandato. Porque muitas vezes o eleitor ele vota e no próximo mandato, na eleição, ele nem lembra em quem ele votou. Então é muito importante que o eleitor acompanhe as redes sociais do seu vereador e de outros vereadores também, acompanhe aquilo que o vereador está fazendo, porque assim como a gente fiscaliza o executivo, é o eleitor que fiscaliza o legislativo. Então, que eles acompanhem o meu mandato e esperem de mim muito trabalho, muita seriedade e muita verdade. Ok. Obrigado, vereador. Desejamos um bom retorno aqui à Câmara de São José dos Campos e voltamos ao estúdio. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Vamos para o intervalo aqui no Ação Parlamentar Especial. Não saia daí, que já já tem mais entrevista por aqui. Estamos de volta com o nosso Ação Parlamentar Especial. Hora da segunda entrevista. O nosso repórter Matheus Andrade esteve com a vereadora Juliana Fraga e a gente confere essa conversa agora. Graduada em Pedagogia, ela já atuou como professora nas redes municipal e estadual. Tem como principais bandeiras a valorização dos servidores públicos, das mulheres e da educação. Também é ligada a diversos movimentos jovens. Em 2025, chega ao 4º mandato, eleita com 5.937 votos. Eu converso agora com a vereadora Juliana Fraga, do PT, o Partido dos Trabalhadores. Vereadora, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, a oportunidade de conversar sobre o mandato e futuro, o que a gente pensa no futuro. Muito obrigada. Bom, vereadora, a senhora chega em 2025 no seu 4º mandato e eu queria saber qual é a avaliação que a senhora faz dos anos anteriores e qual a expectativa para esse ano. Bom, cada mandato
é diferente, né? Foi o primeiro muito difícil, não que os outros não tenham sido, mas foi um aprendizado. Esse mandato agora nós ampliamos, né? Tanto a atuação quanto grupos que se aproximaram do mandato, e eu espero que a gente dê continuidade agora esse ano, nesse mandato, e amplie, né? Sendo voz de uma parcela da população de São José. Legal, como a senhora falou, a senhora está à frente de várias bandeiras, né, como a valorização dos professores, da educação de uma maneira geral, das mulheres, servidores públicos. Vereadora, como essas demandas chegam até o seu gabinete e qual deve ser o seu foco nesse próximo mandato? Bom, como professora, eu sou professora, estou afastada da sala de aula para estar no mandato, mas eu continuo sendo professora e sempre estou com as colegas. Então, a gente está ali o tempo todo ouvindo as demandas da educação. Isso acontece com os servidores, acontece com as mulheres, porque nós temos vários grupos de atuação, várias atividades onde eu estou inserida, onde me convidam, onde até mesmo trazem até o gabinete as demandas. Então, o mandato ele é dinâmico. Tem atuação no bairro, tem atuação, as reuniões, tem os eventos, as atividades, e tudo isso vai fazendo a gente se aproximar da população e das coisas que acontecem no dia a dia da cidade, né? Isso aconteceu com grupos que, por exemplo, se aproximaram do mandato, como o pessoal do cosplay, que foi uma novidade do mandato, mas que cada vez mais estou inserida junto com eles e participando das atividades e eles trazendo as demandas deles para mim. Então, é dinâmico. Então, tem a questão do dia a dia e tem essas atividades que a gente, durante o mandato, vai acontecendo. Falando sobre a sua área de atuação, que é a questão da pedagogia, a senhora foi professora das redes municipal e estadual. Quais são os maiores desafios, na sua opinião, enquanto vereadora, para atuar nessa área da educação, valorização dos professores e servidores públicos de uma maneira geral? Sem dúvida, é o que eu sempre falo, que não tem educação de qualidade se não tem uma valorização do profissional da educação. Não existe isso em nenhum lugar. Então, se nós não olharmos, se a gestão não olhar para a valorização do profissional, vai ficar capenga a educação, vai ter falha na educação, né? E é o que está acontecendo aqui em São José, que é uma educação, uma cidade maquiada nesse sentido, a nota do IDEB caindo e a valorização dos professores, a gente vê exatamente o que acontece quando não valoriza o profissional, a nota cai mesmo. Então eu espero que a gestão, apesar de ser o mesmo prefeito, que olhe melhor para isso, olhe nesse sentido, porque o professor, por exemplo, perdeu no plano de carreira, perdeu salário, perdeu qualidade de vida, porque tem que dobrar período, tem professor que trabalha de manhã, tarde e à noite, então não existe, é humanamente impossível você render na sala de aula. Então, precisa rever isso para nós termos, de fato, uma educação de qualidade. Claro que nós temos profissionais qualificados e comprometidos, isso eu não tenho dúvida, mas a conta não fecha, né? A gente precisa o salário e a valorização. Então, eu espero, principal, isso nessa gestão. Uhum. Quais seriam esses caminhos para valorizar os professores? A senhora citou o salário, né, uma revisão dessa carreira dos professores. Quais seriam essas alternativas? Como a senhora pretende trabalhar de maneira prática para a valorização dos professores aqui na cidade? Bom, em relação aos professores, eles estão pedindo a revisão do plano de carreira já há um tempo. E ao invés de ter melhorado, piorou, né? Piorou. Então, isso é um ponto. Uma questão a ser discutida, a ser colocada em pauta, que nós não podemos perder de vista. Nós temos os profissionais também da educação, que são os agentes educadores, que é outra questão, que eles pedem ou melhoria no salário ou às 6 horas, porque eles trabalham 8 horas com as crianças e muitos estão afastados ou acabam sendo readaptados por causa da carga horária mesmo. Então, é outra questão, outra pauta que a gente tem colocado e vai continuar cobrando esse olhar. E os profissionais, os professores das creches terceirizadas, que esse aí, nossa, é ridículo o tratamento que fazem com os profissionais, com os professores das creches terceirizadas. Não pagam o piso e além de trabalhar como professor de manhã, tem que dobrar
como educadora à tarde e não tem escolha, porque se você não quiser, tem outro que tem. Então é um tratamento muito ruim, né, o que a cidade dá para os profissionais de educação. Legal, vereadora. Vamos expandir então um pouquinho o seu leque de atuação aqui na Câmara Municipal. A senhora também tem como bandeira a defesa das mulheres, né? De que maneira a senhora pretende trabalhar nessa área a partir desse novo mandato? Bom, com as mulheres a gente trabalha assim o ano inteiro com atividades diversificadas, né? Mas sempre tentando levar uma consciência, uma conscientização sobre a questão da violência contra as mulheres, falando um pouco também entrando nessa questão do empreendedorismo, falando dos cuidados, da importância das mulheres se cuidar mentalmente, fisicamente. Então a gente trabalha com vários temas em relação às mulheres e é o ano todo, né? E eu continuo, né, pretendo continuar trabalhando nesse sentido e enfatizando algumas pautas importantes que eu acho que já está andando, como um projeto que foi aprovado sobre a questão da violência. Essa é a principal questão, que é o número, é diminuir a violência contra as mulheres. Então, enquanto vereadora, isso é o que está lá em cima, mas é lógico que a gente trabalha vários assuntos pertinentes à mulher. Vereador, expandindo ainda mais o assunto sobre as suas áreas de atuação aqui na Câmara, tem alguns projetos de lei de sua autoria que estão em tramitação. Atualmente, eu separei aqui, olha só, tem o que obriga mais transparência na saúde, tem também o que implanta atendimento odontológico 24 horas nas UBSs, a campanha Meu Primeiro RG, que já foi aprovado, inclusive, né? Botões de pânicos nos ônibus municipais. Enfim, como estão as expectativas para aprovar esses projetos? Bom, claro que vários dos projetos vêm da demanda da população, né? Essa questão da transparência na saúde, dentista, olha, é uma demanda enorme em relação a dentista, pessoas que precisam e quando vão à UPA, ao hospital, ou não tem, ou eles fazem só um tapa-buraco, dão remédio, mas o tratamento mesmo não tem. A gente não tem um tratamento para a população, tratamento público. Então, são demandas que as pessoas trazem. Então, eu gostaria muito, e lógico que a gente articula, conversa com os outros colegas vereadores, para que possa ser aprovado, para que o prefeito, se não for nosso projeto, mas então que olhe, né? São pautas que a gente traz, às vezes, que não precisa ser aprovar o nosso projeto, mas que a gente coloca em debate, em discussão, para que olhem, o prefeito, que é o executor, ele possa executar, porque é demanda da população. E a gente vai continuar fazendo isso, conversando com os colegas e cobrando para o prefeito olhar essa demanda das pessoas da nossa cidade. Vereador, aproveitando isso que a senhora falou sobre a questão de aprovar projetos, o seu partido, o PT, elegeu para esse próximo mandato 2 vereadoras, além da senhora, a Amélia Naomi, né? Eu queria saber como que a senhora e toda esses vereadores de oposição pretendem dialogar e levar esses projetos à frente diante de uma bancada de 11 vereadores da base aliada e o restante dessa oposição. Como vai ser esse diálogo lá na Câmara? Bom, primeiro que assim, a gente é tido como oposição, mas eu gosto de reafirmar que nós somos oposição, mas uma oposição responsável, uma oposição que não é oposição por oposição, muito pelo contrário. Nós fazemos a oposição, a gente coloca à luz alguma situação, ou vota até mesmo contrário quando a gente tem certeza e acredita que aquilo não é o melhor, mas quando vem projeto do executivo, do prefeito, seja ele quem for, tá? Quem fosse, se fosse bom, se for bom para a população, se for bom para São José, é claro que nós vamos votar a favor. Isso já é consumado. A gente já fez isso e nós vamos continuar fazendo. Mas a gente tem essa questão da oposição porque nós não vamos votar em branco, nós não vamos dar cheque em branco para o prefeito, nós vamos pedir prazo de emenda quando a gente achar necessário e nós vamos votar contra também quando achar necessário. E lógico que tem uma bancada maior que que está dizendo que vai ser oposição ao prefeito, mas eu também acredito que vão ser oposição, mas uma oposição responsável e lógico que nós vamos ter esse diálogo de às vezes parar um projeto para estudar melhor, votar contrário porque a gente viu que o projeto não é tão bom assim para a cidade.
nós vamos fazer essa articulação também. E eu espero que fortaleça, porque isso dá, de fato, uma direção ao prefeito e à cidade que não está assim, né? O prefeito faz o que quer, não. É que nem um parcelamento, não dá para a gente viver de parcelamento do Instituto dos Servidores. Não, o prefeito precisa fazer a parte dele, de pagar e não vir só com parcelamento e não colocar nem previsão orçamentária para pagar o Instituto dos Servidores. Os servidores ficam nessa situação também de preocupados, né, de futuro. Então isso é uma irresponsabilidade, a gente vê como uma irresponsabilidade e lógico que nesse caso a gente vota contra. Mas quando vem projeto que é a favor da população, de melhorias para a cidade, nós vamos estar juntos e votar a favor sim. Vereador, o seu partido, o PT, é muito ligado aos trabalhadores. Como a senhora pretende ajudar a cidade nesse sentido, nesse próximo mandato? Bom, sempre em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, como acontece no caso dos servidores. Né? Os servidores, ele perdeu muito. Né? Os servidores aposentados perdeu 14%. A reforma previdenciária mexeu assim completamente, tanto com idade, questão da pensão, salário. Então, a gente sempre faz a luta em favor dos trabalhadores, das trabalhadoras e de qualquer, não só dos servidores, mas dos trabalhadores da cidade, como tem acontecido no caso dos trabalhadores da Embraer, dos trabalhadores dos coletores de lixo da nossa cidade, que nós também brigamos e estávamos juntos com eles. Então, sempre em favor dos trabalhadores, vamos continuar. E qual é a mensagem que você deixa para o povo joseense? Bom, para aqueles que votaram em mim e para aqueles que não votaram, que eu vou continuar trabalhando para a cidade, sendo voz das pessoas, né? Isso eles podem esperar e com mais ânimo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem ânimo ainda, tem muito ânimo e tem muito trabalho. Então o que eles podem contar é que eu vou continuar trabalhando e quero continuar sendo voz de muitas pessoas da nossa cidade. Tá certo, vereadora. Obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E até a próxima. Muito bom conversar. Espero que tenha mais entrevistas durante o mandato. Até a próxima. É isso, pessoal. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, gente. E até mais. Fim do Ação Parlamentar Especial de hoje. Eu te convido a ficar ligado na programação da TV Câmara no nosso YouTube, @TV Câmara SJC. Um abraço. Tchau, tchau.